Oi, pessoal, me chamo Graziela Matos, sou orientanda do professor Gustavo Claudiano. Irei apresentar um trabalho que tem por título Infecção experimental por Aeromonas hidrófila em Colossoma macropomo, resposta imune inata em sistema de biofluxo. Então, a gente tem que a piscicultura é uma das atividades produtivas que mais cresce no Brasil. Aqui a gente pode perceber que a produção cresceu 4,74% em 2021, com 841 mil toneladas de peixe. Esses dados são do Anuário Peixe BR da Piscicultura 2022, e existem diversas modalidades de criação de peixe, diversos sistemas. Aqui a gente tem alguns tanques-rede, criação de peixes em viveiro, tá? E o peixe mais produzido no Brasil é a tilápia. E a tilápia ela atinge um ranking aqui de 182 mil toneladas no Paraná, mas a gente tem também a criação de espécies nativas, e quem lidera essa criação, a produção de espécies nativas, é o tambaqui, e a gente tem destaque aqui com 59.600 toneladas em Rondônia, mas o interessante também é que ele aparece aqui no Pará com 24.200 toneladas de peixe. Tá? Então, a intensificação na criação de peixes, se ela for mal manejada, pode acabar acarretando alterações no ambiente de sistema de cultivo, né? E essas alterações, por sua vez, vai causar estresse nos animais. E os animais estressados, possivelmente, pode surgir surtos de infecções por bactérias. E a gente tem a Aeromonas hidrófila como uma das bactérias comuns na criação de peixe. Então, para isso, recomenda-se a utilização de alguns antimicrobianos, a exemplo, temos o florfenicol, mas uma coisa interessante falar sobre isso é que o florfenicol ele não é regulamentado para espécies nativas. Então, com isso, a gente tenta buscar alternativas, como, por exemplo, probióticos na piscicultura. Aqui a gente tem, então, um esquema com os aspectos gerais do sistema imune do tambaqui, proposto por Galani em 2019. Então, o sistema imune está dividido em imunidade inata, imunidade adquirida e adaptativa. Aqui alguns componentes da imunidade inata, algumas características, como a resposta imediata, não depende do tipo de patógeno, não necessita de contato prévio com patógeno e é pronto ao nascimento. E da imunidade adquirida, a formação estimulada durante o desenvolvimento, a resposta é lenta, a resposta é específica para cada patógeno e a resposta de memória necessita de contato prévio com o patógeno. Então, a gente tem a imunidade inata, que nós estamos trabalhando aqui, e vamos dar uma atenção a ela com relação às suas barreiras, que são as barreiras físicas, celular e humoral. Nas físicas, nós temos muco, escamas, pele, trato digestivo. Na barreira celular, nós temos, então, as células de defesa, os neutrófilos, monócitos, macrófagos, eosinófilos, basófilos, células dendríticas. E na barreira humoral, as proteínas do sistema complemento, ativadas por 3 vias, alternativa, clássica e lectina. E temos também a lisozima. Então, aqui, na primeira linha de defesa, para o patógeno, antes que invada o organismo, faz a destruição inicial dos micro-organismos. Na segunda linha de defesa, a gente tem, então, a fagocitose, regula a inflamação e a produção de citocinas. E na terceira linha de defesa, a opsonização, fagocitose, complexo de ataque à membrana MAC, lise patogênica e também temos a inflamação. Tá? O objetivo desse trabalho é de avaliar se existe efeito da adição de probióticos na concentração das espécies reativas do oxigênio eros, na capacidade de aglutinação dos anticorpos e na taxa de mortalidade do Colossoma macropomo, sob o desafio por Aeromonas hidrófila em sistema BFT, sistema bioflux. Para o material e métodos, nós temos então que os peixes foram cultivados por 70 dias, divididos em 4 tratamentos, com N igual a 10. Então, BFT-PA, 1 kg por 10 mil metros quadrados de água, BFT-PR, 2 kg por 1.000 kg de peixe, BFT-controle, sem adição do probiótico, e BFT-PRA, probiótico na ração e na água.
A dose do inóculo foi determinada em DL 50%, com 9 vezes 10 à oitava unidade formadora de colônia por mililitro, e para análise de Eros, utilizou-se uma alíquota do sangue, 2 ml, com um anticoagulante, tá? Aqui a gente tem, então, o título dos anticorpos, que foi verificado na maior diluição em que foi observada a aglutinação positiva da Aeromonas hidrófila. A gente pode perceber na imagem, não dá para ver muito bem, mas elas iam mais ou menos até aqui a quinta, tá? A taxa de mortalidade dos tambaquis, 50 tambaquis foram divididos em 2 grupos, então, um inoculado com 100 microlitros do patógeno, em todos os tratamentos aqui com N igual a 10, e um injetado com o mesmo volume de 100 microlitros de salina esterilizada como controle com N igual a 10 durante o período de 10 dias. Os dados foram submetidos à análise de variância 9, posteriormente ao teste de Tuck 0,05 de significância. Dos resultados, nós temos que verificou-se que os leucócitos apresentaram maior concentração de Eros nos tratamentos BFT-PA e BFT-PR, assim como no tratamento BFT-controle, mas não houve diferença significativa entre os tipos de suplementação. O tratamento BFT-PRA não apresentou diferença significativa. E no estudo de Farias, 2012, para Pacu, Piaractos mesopotâmicos, apresentou aumento da atividade respiratória de leucócitos em todos os tratamentos, de acordo com o aumento do tempo de suplementação com probiótico. E também não houve diferença significativa entre os níveis de suplementação. De acordo com Claudiano, colaborador de 2019, a capacidade de aglutinação dos anticorpos de Pacus contra a Aeromonas hidrófila aumentou em 3 horas após indução em relação ao grupo controle, né? E aqui a gente tem um resultado que a capacidade de aglutinação dos anticorpos dos tambaquis contra o patógeno demonstrou que houve aumento dos títulos séricos nos tratamentos BFT controle, BFT-PA, BFT-PR. Entretanto, não houve diferença também significativa entre eles. E o tratamento BFT-PRA não apresentou diferença significativa. Então, a atividade de aglutinação bacteriana, ela pode ser atribuída à produção e liberação de IgM, que mesmo em condições normais, ocorre rapidamente e apresenta ação imediata sobre bactérias e vírus. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando como foi a taxa de mortalidade após a indução da sepse grave. Então, a gente tem uma curva de mortalidade por sistema de produção, colossomo macropomo, tá? N igual a 7, inoculado por Aeromonas hidrófila, com porcentagem de mortalidade cumulativa durante 10 dias após a infecção. Então, foi verificado que, em relação à taxa de mortalidade, não houve morte de indivíduos no tratamento BFT-PRA, como a gente pode ver aqui, esse é o tratamento BFT-PRA, tá? Então, não houve mortes, e isso foi corroborado com o grupo controle. Entretanto, o tratamento BFT-PA obteve uma elevada taxa de mortalidade, olha. Então, a gente vê aqui que ele está bem, quase 48%, né, digamos aí, de taxa de mortalidade em relação aos outros tratamentos. Já no tratamento controle, que a gente tem aqui, o tratamento BFT-PA e BFT-PR, apesar de ter sobrevida, né, então, a gente vê aqui que teve mais ou menos 28% de sobrevida para o BFT controle, em torno de 42% para BFT-PA, e também para BFT-PR a gente tem em torno de 28% aqui para BFT-PR também, tá? Então, não houve diferença significativa em relação ao grupo BFT-PRA, tá? Que está aqui, BFT-PRA. Ok? Então, as nossas considerações finais são de que a atividade respiratória dos leucócitos demonstra a capacidade dos fagócitos em produzir espécie reativa de oxigênio,
Portanto, o aumento das concentrações de éreos, mesmo sem diferença estatística nos tratamentos, sugere a melhora do sistema imunológico no sistema BFT. E os resultados da taxa de mortalidade sugerem que a suplementação com probiótico não auxiliou na resistência dos animais quando submetidos a bactérias patogênicas. Muito obrigada, essas são as referências bibliográficas. Tá? Agradeço ao FOPA, que é a universidade onde eu estudo, curso de bacharelado em engenharia de pesca. Agradeço ao grupo de estudos em sanidade aquícola, a qual faço parte. Agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi o fomentador da bolsa para que esse estudo fosse realizado, e agradeço ao Laboratório Múltiplo para a Produção de Organismos Aquáticos, onde os estudos foram realizados. Muito obrigada.